Bom dia, pessoal! Quanto tempo? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o custo de vida aqui em Blumenau, mais ou menos, né? Porque não dá pra falar exatamente, mas mais ou menos assim, quanto que gasta uma família de 4 pessoas, tá bom? 2 adultos e 2 crianças. Isso aqui é a minha realidade, tá? Já deixando bem claro. Pode ser que para outras pessoas seja diferente, mas pra minha realidade, pro estilo de vida que a gente vive, é esse valor, tá? Mais ou menos, arredondando. Pode ser mais, pode ser menos, mas é em torno disso, ok? Então, assim, ó, quanto que precisa para uma família de 4 pessoas viver em Blumenau? Sendo 2 adultos e 2 crianças. Antes de eu falar o valor, gente, assim, ó, eu já falei em outros vídeos e vou falar de novo. Não dá para só um da casa trabalhar, tá? Não dá. Porque a pessoa ganha 2.500, 2.800, 3.000 reais. Mesmo assim, não dá. O mínimo, tá? É uns 5.000. Juntando o teu salário e do teu marido, da tua esposa, ou da tua mãe, do teu pai, enfim, não sei quem vai dividir o aluguel contigo. Mas tem que dar pelo menos uns 5.000, tá? Pra pobre, vida de pobre, tá? Então vamos lá, aluguel. Quanto seria o aluguel? Então a gente paga mais ou menos 1.100. Né? A gente pagava, na verdade, que a gente agora mudou de casa, a gente paga um pouquinho mais. Mas eu vou levar em consideração o aluguel anterior que a gente morava, tá? Porque esse aqui é mais caro, nem vou colocar. Mas o anterior que a gente morava era uma casa, tá? Com 2 quartos, cozinha americana, quintal e uma área da frente, a garagem. Era 1.100 que a gente pagava. Se vocês ouviram barulho é porque eu moro perto de uma loja de construção, aí toda hora tá entrando e saindo do carro. Enfim, então, aluguel, 1.100. Aí vai a luz. A luz também vai depender muito se você tem ar-condicionado, se não tem, porque agora, como a gente tá no verão, tem que usar, porque é muito quente. Ou ar-condicionado ou ventilador. Aqui em casa a gente não tem ar-condicionado. Então a gente tem 2 ventiladores que é a noite toda, às vezes o dia todo também, se a gente estiver em casa. Então tem a luz. Aí tem geladeira, tem a TV que fica ligada, né? E quando é no inverno tem a torneira elétrica, algumas pessoas têm, né? No meu caso eu não tenho, mas tem o chuveiro elétrico. Então, isso tudo conta, né, pra energia, e ficar carregando celular, computador, enfim. Então a energia dá mais ou menos 150 reais. Às vezes dá menos, às vezes dá mais, tá? 150. Mas somando aí. Aluguel, 1.100. Luz, energia, né? 150. Aí vai a internet. A internet que a gente usa é uma internet aqui do sul mesmo, né? A empresa, que é a Unifique. Então a gente paga mais ou menos 150 reais por mês. É uma internet muito boa. E a gente paga nessa faixa, tá? Agora, o mais caro, que eu acho, fora o aluguel, né? É o supermercado. Como a gente tem 2 crianças, a gente tem que ter o tempo todo frutas, né? Tem que ficar comprando fruta e verdura. Então, isso gasta muito. Em torno de 800 a 1.000 reais por mês, no mínimo. No mínimo, tá? Isso aqui geralmente sobe. Para quem trabalha na prefeitura, como eu, o vale alimentação é 1.100 reais. Eu acho que esse ano eles vão aumentar. Mas assim, gente, sempre passa desse valor, tá? Sempre passa, porque a alimentação é muito caro. E olha que a gente não é nem de ficar esbanjando, assim, é o básico, sabe? É o básico. Arroz, feijão, a mistura, como a gente fala lá no Nordeste, salada, fruta e só. Não tem ficar esbanjando e tal, não, tá? E produto de limpeza, coisa de casa, fralda para criança, sabe? Lanchinho, essas coisas. Então vou arredondar para 1.000, tá? Geralmente é mais. Lembrando que é para nossa família de 4 pessoas com 2 crianças. Se for um casal sem criança, pode ser que mude, né? Ou não, porque às vezes o casal ele quer esbanjar. Enfim. Então, supermercado 1.000 reais. Aí vai, se você tem carro, se você vai andar de ônibus, se você tem carro e vai pro trabalho de carro todos os dias, daí você vai ter que colocar gasolina, né? Se você vai de ônibus, aí você vai ver se você vai usar o passe, né, da empresa, se eles vão pagar, enfim. O passe do ônibus é 6 e pouquinho, até a última vez que eu vi. Mas se for de carro, a gente vai de carro todo dia pro trabalho, então é uns 400 reais mais ou menos. Geralmente é mais, né? De gasolina. Mas vou arredondar para 400 reais, tá? Próximo, plano de saúde. Se você for depender só do SUS, então isso aqui você descarta, tá? Agora as coisas que eu vou falar são itens que não são obrigatórios, tá? Plano de saúde. Por exemplo, o plano de saúde, a gente não tem um plano de saúde.
como Unimed e tudo mais. Mas a gente paga como se fossem 2 planos, né? Que é o cartão de todos e outro. Então a gente paga em média mais ou menos uns R$ 160, tá? A gente usa o SUS? Usa. Mas, por exemplo, pediatra para as crianças, que no SUS é mais demorado, aí a gente vai no particular. Ou algum médico específico, né? Assim, especialista em alguma área, a gente vai no particular. Se você paga alguma plataforma de streaming, Netflix, Amazon, enfim, daí você já conta. Aqui a gente só paga a Amazon, porque eu tenho um Kindle, então eu uso o Kindle ilimitado e eu gosto de comprar alguns livros, algumas coisas na Amazon, tem o Amazon Prime, então tudo já está incluso, né? Então eu pago mais ou menos R$ 30, né? Às vezes esse valor sobe um pouquinho, depende se eu compro algum livro ou não. Então vou colocar aí R$ 30 nesse aplicativo da Amazon. O meu filho faz natação, R$ 150 por mês da natação dele. Não é obrigatório, tá? Isso aqui são itens que não são obrigatórios. Mas se você tem criança que quer colocar na aula de música, na aula de futebol, natação, enfim, tá? Já conta esse valor também. Passeio, se você é uma pessoa que gosta muito de passear. E aqui em Blumenau tem muito lugar para passear, restaurante, cafés, enfim. E as cidades são bem próximas também. Então você pode passar o final de semana ali em Balneário Camboriú, vai de manhã cedo no domingo e volta à tarde. Beto Carreiro, as praias de Penha, Navegantes. Então tem muita atração aqui perto, sabe? Pomerode, tem muito passeio em Pomerode. Então isso aí já é um gasto. Claro que não é uma coisa que dá pra ficar fazendo o tempo todo, né? Um final de semana sim, outro não, uma vez por mês. Vai depender se tua família gosta de ficar saindo o tempo todo. Tem muitos shoppings aqui em Blumenau. Então você pode ir no final de semana num, no final de semana no outro. E aí tudo isso é gasto, tá? Porque você não vai pro shopping só pra passear e tomar sorvete. Às vezes eu vou. É mal de pobre, né? Mas enfim. Então, esse vídeo é para você que, assim como eu, é pobre. Se você é rico, se bem que eu acho que dificilmente um rico vai estar aqui assistindo esse vídeo, né? Mas para pobres como eu. Então é isso, pessoal. Somaram aí, vai dar mais ou menos uns 3 mil, quase 4 mil reais, né? Eu vou colocar aqui do ladinho a soma. É o que eu falei, né? Dá uns 5 mil reais. Então não tem como só o marido trabalhar, ou só a mãe trabalhar, ou só o pai trabalhar, enfim. Né? O ideal é que as duas pessoas trabalhem, porque é no mínimo 5 mil reais, tá? Agora, se você quer pegar um aluguel mais barato possível, você vai morar muito longe do centro, dos bairros principais. Você vai morar num lugar quase nada confortável, tá? Quase nada confortável, pequeno demais. Se você tem criança, não dá, tá? Se você quer viver só à base de ovo e salsicha, que não é nada saudável, você vai economizar no supermercado, né? Mas daí você não vai ter uma boa alimentação, né? Enfim, gente, é isso. Se você mora aqui em Blumenau, o que você acha? Coloca aqui embaixo nos comentários. Aí na tua cidade, o que você acha dos valores, né? Tem gente que não quer vir morar em Blumenau para não morar de aluguel. E aí fica o tempo todo aí na sua cidade. Não paga aluguel, mas também não tem outras oportunidades, né? Não tem outras experiências. Então, você tem que ver o que vale a pena pra ti, né? Eu já falei em outros vídeos, né? Se você tá chegando agora nesse vídeo, dá uma olhadinha aqui no canal, tem vários vídeos. Eu já falei em outros vídeos sobre se vale a pena morar aqui em Blumenau ou não. Eu já gravei um vídeo também sobre aluguel, só sobre aluguel, sobre a escola. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Tem muita gente perguntando, sabe sobre o quê? Sobre alagamentos na cidade. Qual bairro que alaga e como é que é, né? Eu vou gravar um vídeo depois só sobre isso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o que você achou. Quais gastos faltaram aqui nesse vídeo. Enfim, obrigado por ter assistido até agora. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe para alguém que tem interesse de vir morar aqui em Blumenau, tá bom? Até mais, tchau, tchau.